agora para o quinto painel. A gente vai falar um pouquinho sobre desempenho ambiental de produtos, né? Análise do ciclo de vida. Eu vou convidar o professor Gil Anderi da Silva, da Associação Brasileira de Ciclo de Vida. Ele deve estar aqui já com a gente, professor. E o Fábio Cirilo, que é gerente de sustentabilidade e energia na Votorantim Cimentos. Professor João Amato, se quiser dar as boas-vindas, o professor Gil e o Fábio já estão aqui com a gente. Claro. Professor Gil Anderi, muito obrigado pela disposição de estar aqui com a gente, contribuindo, compartilhando o seu conhecimento, que eu sei que é extremamente vasto e rico no assunto que a gente está tratando hoje. Também agradeço ao Fábio Cirilo por dedicar seu tempo aqui de compartilhar a experiência pessoal, profissional e da empresa conosco aqui no Seminário de Economia Circular. Bem-vindos e passo a palavra a vocês. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade que vocês estão me dando para falar de um assunto que é a minha paixão. Foi muito interessante ouvir a Natura, porque a Natura, na década de 90 do século passado, quando eu comecei a aprender a diferença entre ACV e AVC, a Natura foi a primeira empresa que nos procurou para falar em ACV. E um ex-aluno nosso, que ouviu falar em ACV na minha disciplina, Alessandro Mendes, não sei se ainda está na Natura, nos procurou. Então, foi altamente gratificante. Eu não sei se agora o Fábio nos cumprimenta ou se eu vou em frente. Bom, eu só aproveitar também para agradecer, né, a participação aqui, o convite, né, realmente é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse painel com o Gil. Seu som está um pouco alto, se você quiser abaixar um pouquinho, talvez tá o legal. fone que está um pouco grave. Deixa eu tentar abaixar um pouco aqui. Mas, enfim, eu passo a palavra para o Gil aí e fico muito feliz de poder dividir um pouco também do trabalho que a gente vem fazendo na Votorantim, falar um pouco de economia circular, né, e da questão de desempenho ambiental de produto. Fábio, quando você for falar, se você quiser tirar o fone, acho que vai ficar melhor. Tira do computador, tá bom? Vamos voltar lá para o professor Gil, então? Obrigada, Fábio. Professor Gil? Bom, eu me permito compartilhar a minha apresentação. Eu acho que eu consigo acertar. Se não, vejamos. Acho que consegui. Consegui. Aqui. Bom, então, para aproveitar o tempo que nos foi determinado, aliás, esta apresentação, eu depois de 55 anos de magistério, que eu completei este ano, essa foi uma apresentação que me deu mais trabalho. Por quê? Porque, normalmente, a gente tem um tempo e procura preparar a apresentação para preencher o tempo. E o tempo que me foi dado, já que eu me dispus a falar sobre esse tema, sustentabilidade, ciclo de vida e economia circular, 20 minutos foi pouco. Então, eu vou fazer uma apresentação e pode ser que pareça uma propaganda das disciplinas que a gente dá, mas é que eu quero dar o recado inteiro no tempo que eu tenho. Então, falando em sustentabilidade, esta figura, o João Anderi, que o sobrenome não é coincidência, é meu neto, quando ele tinha 6 anos, ele fez essa figura que, para mim, representa a sustentabilidade. De um lado, nós temos um ecossistema, depois um ser humano, e, do outro lado, a tecnosfera. Então, isso, para mim, é a essência da sustentabilidade. O meu conceito, se a gente for procurar a definição de sustentabilidade, nós vamos encontrar quase centenas de definições. Então, na minha pesquisa, eu achei esta definição em algum dicionário. É a condição de um sistema que permite a sua permanência em um estado por um determinado prazo. Então, no contexto que nós falamos, seria a condição do planeta Terra para permitir a manutenção da vida humana pelas gerações futuras. Então, no meu entendimento, a sustentabilidade, o que deve ser sustentado na nossa atualidade, na nossa sociedade neste século, é manter a vida humana. Todo o resto, então, é decorrência desta manutenção da vida humana, e daqui a pouquinho eu vou ampliar um pouco, manutenção da vida humana
com qualidade de vida. Então, é um conceito pouco diferente da manutenção do que deve ser mantido com a sustentabilidade. Então, a vida humana pode ser entendida como a obtenção e consumo de produtos necessários à manutenção da vida humana. Então, quais são as necessidades de manutenção da vida humana? Alimentação e proteção. E, para atender essas necessidades, o ser humano precisa de recursos. A única fonte de recursos que nós dispomos é o nosso planeta, que tem como recursos a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera. Esses seriam recursos abióticos, e os recursos bióticos, a biosfera, e, um pouquinho fora do nosso sistema, a energia solar, que é um recurso também altamente necessário para a nossa manutenção de vida aqui no planeta. Mas eu gosto muito dessa definição de sustentabilidade, e a nossa sobrevivência depende desse punhado de solo, isso eu acho poético. Esse punhado de solo é o nosso planeta. Se nós cuidarmos dele, ele proverá nosso alimento, nosso combustível, nosso abrigo e nos cercará de beleza. Mas se abusarmos dele, entrará em colapso e morrerá, levando a humanidade junto. Quem que falou isso? Um indivíduo cujo nome não consta nas origens, 1500 antes de Cristo. Me parece extraordinário esta afirmação, esta nossa realidade de hoje, que apelamos para o termo sustentabilidade, há 1500 anos antes de Cristo. Aí chegamos ao conceito de desenvolvimento sustentável, que é mais recente, e aqui eu deixo quase uma provocação ou uma pergunta para reflexão, se sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são sinônimos. Mas, de qualquer maneira, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender suas necessidades. Então, necessidades das gerações atuais. O que são as necessidades para a manutenção da vida? Alimentação e proteção. São as necessidades. Mas o ser humano, graças ao diferencial que lhe foi dado de pensar e de criar, ele começa a diferenciar, começa a ter, além das necessidades, desejos, ou seja, níveis de satisfação variáveis para o atendimento das suas necessidades. E isso é desejo. Então, nível de satisfação para alimentação, nível de satisfação para a proteção. E, além, o outro comentário sobre o Conselho de Desenvolvimento Sustentável que eu me permitiria é gerações futuras. Em termos de gerações futuras, a pergunta é: os nossos recursos, os não renováveis, são finitos, os não renováveis naturalmente, é o que eu estou dizendo. Hoje fala-se em recurso renovável e fica para muitos a conotação de que, por exemplo, soja é um recurso natural, renovável. Não, é um recurso não natural. A renovação da soja é por aí. Agora, quantas gerações nós teremos, as gerações futuras? Alguém sabe? Bom, eu pelo menos não sei. De qualquer maneira, é um número que suponho grande, mas a expressão desenvolvimento sustentável, desenvolvimento dá uma conotação de evolução, enquanto que sustentável dá uma conotação de manutenção. Então, seriam dois termos antagônicos. E seria, portanto, o desenvolvimento sustentável impossível, além desse antagonismo, que é uma coisa dada do vernáculo, mas que é discutível. Mas, além disso, ora, se os recursos são finitos, por mais sustentavelmente que nós consumamos os recursos, vai chegar uma geração em que vai faltar. Então, a provocação é essa: desenvolvimento sustentável é impossível. É contraditório à sustentabilidade. Mas, então, o primeiro protagonista dessa história foi a vida humana. Agora entra o segundo protagonista, que é o recurso natural, que é necessário para a manutenção da vida. E o recurso natural ele é obtido através de interação do homem com o meio ambiente. Essa interação tem três formas do homem obter os recursos naturais
para as suas necessidades. Uma, ele extrair da natureza. Isto eu chamo, é um consumo de recurso, um consumo quantitativo, que ele extrai recursos da litosfera, da hidrosfera, que é o ar, da atmosfera, que é a água, e seres vivos. Além disso, o ser humano consome recursos naturais ao descartar rejeitos no meio ambiente, na natureza. Isto representa um consumo que eu chamo qualitativo dos recursos naturais, ar, água e solo. Ou seja, cada vez que eu descarto uma corrente de CO2 na atmosfera, eu estou consumindo o recurso natural, ar, com uma dada qualidade. Da mesma maneira, quando eu descarto efluentes líquidos em corpos d'água, ou eu descarto rejeitos sólidos em solo, eu estou consumindo os recursos naturais, água e solo, com uma dada qualidade. E a terceira maneira do ser humano consumir recursos naturais é transformar e usar no meio físico. Meio físico, aqui particularmente o solo. Essa transformação e uso também é um consumo qualitativo do recurso natural solo com uma dada qualidade. Então, nosso protagonista é o ser humano, os recursos naturais entram como protagonistas porque eles garantem a manutenção da vida humana. Então, a partir dos recursos naturais, existe um caminho entre o consumo do recurso até o atendimento de necessidades e desejos para a manutenção de uma qualidade de uma manutenção da vida e uma qualidade de vida. E neste caminho nós temos o terceiro personagem importante, os produtos, porque o atendimento das nossas necessidades e desejos hoje, com o grau de evolução, tem gente que chama de evolução da nossa sociedade, são raros os recursos naturais que atendem às necessidades e desejos diretamente. Existe um caminho a ser percorrido e, no meio desse caminho, são produzidos os produtos. Então, nós temos vida, recursos naturais, produtos. Então, o que nós chamamos de vida do produto? Aqui nós temos extração de recursos naturais, passa pelos elos de uma cadeia produtiva, passa pela distribuição, passa pelo consumo e chega ao descarte final, a destinação final. Isto é o que nós chamamos de vida do produto. Agora, esta vida, no nosso... Bom, normalmente, alguns já devem ter ouvido a expressão do berço ao túmulo, que seria a vida do produto, ela vai do berço ao túmulo. No nosso grupo, por circunstâncias, nós mudamos essa nomenclatura. Se estamos falando de vida, nós temos do produto o nascimento, o produto vai do nascimento à morte. Então, berço ao túmulo, que é uma expressão consagrada, e berço ao berço, que nós já vamos citar, nós achamos inadequado. Então, nós preferimos usar a expressão nascimento e morte. Agora, fala-se em ciclo de vida do produto. Por que ciclo? Porque se nós formos analisar, desde o nascimento até a morte, nós começamos e terminamos no mesmo ponto, no meio ambiente. E daí a expressão berço ao berço. E aqui eu faço um parênteses. Neste evento, até na minha apresentação, eu coloquei a expressão economia circular. Gente, eu estou falando, eu comecei em ACV, meados da década de 90 do século passado, quando muita gente confundia ACV com AVC. E, naquela época, a expressão berço ao berço era usada. O saudoso professor João Salvador Furtado, que andou pela Vanzolini, ele usava essa expressão. Então, essa expressão, na minha opinião, o conceito, a essência da economia circular é berço ao berço. E num evento em que se discutia economia circular, eu estava assistindo o evento e perguntei a um apresentador
qual ou quais as diferenças, caso existentes, entre berço ao berço, ecologia industrial, é uma expressão, por exemplo, usada muito pelo professor Armando Pires, da Universidade de Brasília, que mexe com a CV, ele introduz a CV pela expressão ecologia industrial. Então, quais as diferenças entre berço ao berço, ecologia industrial e economia circular? Depois de um bom bate-papo, chegou-se à conclusão, ou o apresentador chegou à conclusão, que a diferença é que a expressão economia circular, ela introduz uma variável nessa equação, que é o cifrão. Quando se fala em economia, aí as pessoas se coçam, mas então, o nosso começar e terminar no mesmo ponto, berço ao berço, é a essência da economia circular, só que aqui, na economia circular, no berço ao berço, na ecologia industrial, os materiais não iriam à morte. Nós teríamos, por exemplo, podemos dizer, até casos de ressurreição ou reencarnação, que poderia ser uma figura usada para determinados casos. Muito bem. E do ciclo de vida, chegamos, então, à avaliação do ciclo de vida do produto. Esta avaliação é uma técnica, uma ferramenta da gestão ambiental que quantifica todos, e todos aqui, conceitualmente, é todos os impactos ambientais associados ao ciclo de vida dos produtos, desde a extração dos recursos naturais, nascimento, indo até a destinação final. Então, esta ferramenta, ela quantifica os impactos ambientais todos associados a um produto. Ou seja, o produto é responsabilidade por isso. Na sua essência, nós podemos dizer que a avaliação de ciclo de vida, então nós temos aqui o ciclo de vida, o ciclo retificado de vida do produto no meio ambiente. A CV, o que ela faz? Ela identifica e quantifica as entradas do meio ambiente para o nosso sistema, entradas de matéria e energia, e quantifica todas as saídas de matéria e energia do sistema para o meio ambiente. As normas ambientais, da ISO, elas chamam essas entradas e saídas de aspectos ambientais, que são a causa dos impactos ambientais. Então, a avaliação do ciclo de vida, que é a ferramenta que quantifica os impactos, ela identifica os aspectos que são causa dos impactos e, em seguida, vai calcular os impactos. Então, nós temos aqui um exemplo bem simplificado da avaliação do ciclo de vida. Esta primeira etapa pode ser chamada de uma modelagem da tecnosfera. A tecnosfera é a região do planeta onde ocorrem atividades humanas. Então, o produto dessa etapa da avaliação do ciclo de vida é chamado inventário do ciclo de vida. Aqui a gente dá pequenos exemplos, classes de entradas e de saídas. Nós temos consumo dos recursos naturais, dá um pequeno exemplo, uso do solo, emissões atmosféricas, a saída de efluentes líquidos, rejeitos sólidos. Então, este inventário de ciclo de vida, nos estudos de tamanho médio de uma avaliação de ciclo de vida, ele chega a centenas e, não raro, a milhares de aspectos ambientais. Identificados e quantificados estes aspectos ambientais, então passa-se para a segunda fase, que é a modelagem da ecosfera. Então, a ecosfera é a parte do planeta onde não ocorre atividade humana. Então, seria o nosso meio ambiente. E aí, nessa etapa, nessa modelagem, então são definidas as categorias de impacto, que são as seguintes. Tem uma variedade, mas apenas para exemplificar. Esgotamento de recursos naturais, degradação do meio físico, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, formação de ozônio, acidificação e eutrofização, toxicidades. Então, eu identifiquei na esquerda, do lado esquerdo, os aspectos, e, a partir daí, eu vou verificar esses aspectos, a qual ou quais categorias de impacto eles estão associados e quantificar essa associação. Pegando pelos grupos de categorias, também de maneira simplificada, o consumo de recursos naturais leva à categoria de impacto de esgotamento de recursos. O uso do solo, uma degradação do meio físico. As emissões atmosféricas podem provocar mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, formação de ozônio e acidificação.
efluentes líquidos, eutrofização e toxicidades. De maneira bem genérica e rápida, esta é a representação de como é feito um estudo, desculpe, de uma análise de ciclo de vida. Falando rapidamente em indicadores de sustentabilidade, então, o que acontece? A partir do momento em que o conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, esses conceitos foram sendo consolidados na sociedade, então, houve a necessidade de modificar a forma de avaliar o desempenho das economias. Ao invés de avaliar apenas por indicadores econômicos, há necessidade de avaliar o desempenho das economias por indicadores de sustentabilidade. E existem muitos indicadores de sustentabilidade. Eu dou um pequeno exemplo aqui: pegada de carbono, pegada hídrica, pegada ecológica. Esta equação geral, o IS, índice A, seria um indicador de sustentabilidade ambiental, o E social, o S social, o E econômica. A gente está acostumado a ver que os pilares do desenvolvimento sustentável seriam o ambiental, o social e o econômico. Então, o indicador, ele é uma função desses três indicadores parciais. O SS, então, seria o indicador de sustentabilidade do produto. Esses indicadores de sustentabilidade, nas mais diferentes formas, eles podem se aplicar a produtos, organizações, grupos sociais, regiões geográficas. Então, vamos passar rapidamente pela evolução do protagonista do nosso filme, que é a vida do ser humano. A vida primitiva, quando o homem surgiu no planeta, a sua vida era muito simples. A vida consiste em obter e consumir os recursos para atender às necessidades. Naquela época, era uma vida similar à vida dos animais, que instintivamente buscavam comida e buscavam proteção contra a morte. Eu ponho aí da fonte ao consumidor, porque era este o caminho. O ser humano colhia ao seu redor, pescava, caçava, coletava, atendia as necessidades de alimentação e, por cavernas, ele protegia. A energia, o ser humano sempre precisou de energia, era energia humana. E a organização social era tribal, pequenos grupos nômades que exploravam uma dada região. Quando essa região estava esgotada, eles se deslocavam, e, como eu costumo dizer, na segunda volta, a natureza já tinha recuperado. Mas um detalhe, na minha opinião, muito importante: a terra era um bem comum, não tinha dono. Na evolução, passou-se para a sociedade agrícola, que foi caracterizada pelo sedentarismo, uma vez que o homem, graças à sua observação da natureza, ele começou a mudar a forma de obter os seus recursos. Então, aí havia obtenção dos recursos, distribuição e consumo. Então, era um caminho mais complicado. Mas, para a alimentação, ele passou, ao invés de pescar e caçar, ele passou a criar, ao invés de coletar, passou a cultivar. E introduziu mais uma fonte de energia, que era a energia animal. E começou a haver uma organização social em classes, elite e plebe, e surge o dono da terra. Também, rapidamente, chegamos à sociedade industrial, e a mudança da sociedade agrícola pela sociedade industrial, eu acho que pode ser caracterizada por esta mudança na fonte de energia. Passou-se do uso de energia animal para o uso de energia fóssil, originalmente carvão e depois petróleo. Então, essa revolução industrial foi caracterizada por uma produção maciça de produtos. E então, o caminho entre a fonte de recurso e o consumo, que é a essência da nossa história, o consumo para a manutenção da vida, ele, então, se tornou mais complexo. Os elos da cadeia produtiva, distribuição e consumo. E hoje nós temos a nossa sociedade altamente complexa, mas sempre envolvida nessas atividades necessárias para a manutenção da vida e qualidade de vida. Consequências, na minha opinião, desastrosas dessa revolução industrial: primeiro, o consumismo. Havia uma produção
exacerbada de produtos e, com isso, o consumismo. E um crescimento desequilibrado da população. Infelizmente, eu não introduzi uma curva, mostra que, na época da Revolução Industrial, a população que crescia equilibradamente, a partir daquela data, teve um crescimento totalmente desequilibrado. E aí chegamos ao, na minha opinião, o vilão da nossa história, a tal da economia. Aquele caminho entre o recurso natural e o seu consumo, na origem, quando começou a sociedade a se tornar um pouco mais complexa, era feito escambo, em que se trocava mercadoria por mercadoria. Mas esse tinha um defeito. Esse sistema não permitia o acúmulo de riqueza. Opa, não era para sair tudo, mas vamos lá. Aí vem o mercado. Originalmente, essa expressão é o local onde vendedores e compradores se encontravam para trocar mercadoria por moeda. E, na evolução do mercado, chegamos à economia, que, pela origem do grego, seria casa ou meio ambiente, e regra, lei, norma. Então, seria a lei, a norma, para a administração da produção, distribuição e consumo de bens. Ou seja, o meio ambiente seria a nossa casa, o nosso planeta, a nossa casa. Então, surgiu a economia como um meio de viabilizar todo aquele caminho entre o recurso natural e o seu consumo. E aí houve o que eu chamo de a grande distorção. Então, professor, temos mais 5 minutos, viu? Desculpa interromper aqui, mas só para a gente não ultrapassar muito o prazo. Não, em 3 minutos e 45 segundos eu concluo. Obrigada. Então, a grande distorção, a economia que surgiu como coadjuvante e como um meio para viabilizar a obtenção e consumo de produtos, era a economia, ela mudou de coadjuvante para protagonista, de meio para fim. As organizações e as pessoas colocavam o acúmulo de riqueza como um objetivo, como um fim. Para quê? Eu não sei. E, então, tem um autor que diz que da economia se passou à egonomia. Esta foi a grande distorção que eu acho e que é responsável pela crise que nós nos encontramos. Tem gente que chama de crise ambiental, mas eu acho que, além da ambiental, tem muito da economia. Então, a crise da sustentabilidade nos traz a seguinte conclusão. Acabou a era da abundância, estamos na era da escassez. E os desafios para a sustentabilidade são garantir a disponibilidade de recursos naturais, como diz lá o desenvolvimento sustentável, para todas as gerações e para todas as categorias. Não ultrapassar os limites da biosfera de assimilar poluição, ou seja, respeitar o planeta, o meio ambiente, não é uma grande privada onde se descarrega tudo. E reduzir a pobreza no mundo. Esses são os 3 desafios com os quais nós nos confrontamos hoje e que nós temos que resolver. Vocês me desculpem a pressa, a gente está à disposição a qualquer momento para conversar. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tudo bem, Fábio? Você está pronto aí? Para que você quiser começar. Vocês me ouvem bem? O professor fica com a gente, por favor. Claro. Vocês me ouvem bem, né? Não. Tá legal. Bom, vou seguir aqui, então. Imagino que vocês já devem estar vendo minha tela aí. Sim, sim. Bom, de novo, em primeiro lugar, agradeço o convite aí para estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, né, da nossa experiência. Eu vou pegar um pouco dos ganchos aí que o Gil fez e falar um pouquinho mais do nosso setor, né, do setor de construção, os impactos que estão atrelados, os desafios que a gente tem, né, nessa cadeia, assim como as boas práticas, né, que a gente já vem executando, inclusive no sentido, né, de dar transparência do impacto ambiental que a gente gera, né, com os nossos produtos, né, fornecer essas informações nos famosos EPDs aí, né, as declarações ambiental de produto. Então, acho que em primeiro lugar, só para dar uma noção, né, a Votorantim Votorantim Cimentos é uma grande empresa, né, de material de construção. Além do Brasil, onde a gente é líder de mercado, a gente está presente em outros
10 países, né, tanto na América do Norte quanto na Europa, Ásia, África, enfim, né, e aí além do cimento, concreto, argamassas, um portfólio grande de produtos voltado para essa indústria. Trazendo um pouco, né, para a questão das megatendências, né, quando a gente fala do impacto da construção, a gente fala que 65% do crescimento na próxima década virá de países em desenvolvimento, né? Então, hoje, se considera que o setor de cimento sozinho representa mais ou menos 7% das emissões de CO2 no mundo, né? É um valor considerável, né? A questão é que o concreto, né, a gente fala também que o concreto é o segundo material mais consumido no mundo depois da água, né? Então, são volumes de fato muito grandes, né? Basta a gente olhar em volta, né, o papel que o concreto tem na construção da nossa sociedade moderna, né? Quer dizer, é infraestrutura, é saneamento, é transporte, é moradia, é hospital, escola. Quer dizer, é um material indispensável, né, na qualidade de vida, né, na infraestrutura das cidades. Existe um fenômeno grande no mundo, não só de crescimento da população, mas também de urbanização, né? Tem dados aí do Fórum Econômico Mundial que dizem que 200 mil pessoas são adicionadas às cidades todos os dias, né? Isso seria o equivalente a gente ter que construir uma cidade como Paris por semana, né? Esse é o ritmo de crescimento e urbanização que se tem no mundo hoje. Então, assim, se apresentam desafios ainda grandes no mundo em termos de gap de infraestrutura, quer dizer, a demanda por materiais de construção vai continuar aumentando. O que a gente precisa é realmente enfrentar, né, os desafios que a gente tem pela frente, seja relacionado a mudanças climáticas, aí eu posso falar um pouco do que a gente tem feito, seja relacionado também à questão de resíduos, né, da construção, já olhando um pouco para a questão de economia circular e como essas duas coisas interagem também, né, qual que é a sinergia entre elas. Então, para falar um pouco do que a gente faz em termos de economia circular, esse é um infográfico que a gente montou que mostra o nosso processo produtivo, né? Ele parece um pouco complicado aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do racional por trás, tá? Então, aqui no centro, né, começando aqui nesse canto superior esquerdo, né, indo até o canto inferior direito, está o nosso processo produtivo, né? A mineração, o forno de cimento, a estação de moagem e depois aqui uma estação de produção de concreto, né? A lógica que a gente desenhou aqui é todas as setinhas verdes, elas são setinhas que representam matérias-primas, né? E as setinhas vermelhas são setinhas que representam resíduos, tá? E aí, vocês vão notar que em algumas situações, né, você tem setinhas que são vermelhas, ou seja, resíduos, se transformando em setinhas verdes, de novo, né? Ou seja, um pouco do que o Gil falou aí, né? Produtos, resíduos que estão sendo ressuscitados, né, e ganhando uma nova vida como um novo produto, tá? Então, isso, a gente fez esse mapa para mostrar as interfaces que a gente tem, né, com essa questão de economia circular. Então, tudo começa lá na mineração, né, onde a gente extrai o calcário, parte desse calcário, né, vai aqui para o forno para ser transformado em cimento, mas uma parte desse calcário, ou por ter um teor muito alto de magnésio ou algum outro mineral, ele não é adequado para o cimento, tá? Ele pode gerar algum problema aqui de qualidade no cimento ou danificar o nosso forno. Então, esses materiais, eles eram segregados e empilhados no que a gente chama de pilhas de estéreo, né? O que acontece é que, mais ou menos de uns 3, 4 anos para cá, a Votorantim vem investindo bastante em tecnologia para transformar esse material, né, que era um resíduo, em um novo produto para a agricultura, né, que hoje a gente tem uma nova unidade de negócio, que é a Viter, que ela justamente produz insumos agrícolas, né? Então, a ideia é que esse calcário que não serve para o cimento, ele tem um alto valor agregado para o uso no campo, né? Porque, inclusive, por exemplo, esse teor alto de magnésio, que para a gente é prejudicial, para as plantas é excelente, né? O magnésio é um dos micronutrientes que as plantas precisam.
né? O calcário aplicado aqui, ele neutraliza o solo e faz com que as plantas absorvam melhor, né, os fertilizantes. Então, você tem uma economia de uma série de insumos, né, e um aumento da produtividade no campo. Então, é isso, né? A gente reaproveitar, é o reaproveitamento máximo desse mineral que a gente está extraindo, né? Essa própria agricultura, né, ela gera o produto, seja lá a soja, o arroz, a cana, enfim, e ela gera também um subproduto, né, ou uma casca de arroz, por exemplo, um material que a gente faz bastante uso de casca de arroz lá no Mato Grosso. O que a gente faz com esse material? A gente pega esse material e transforma ele em combustível dentro do forno de cimento, tá? O que a gente chama de coprocessamento. Então, de novo, né, era um resíduo, e essa prática de coprocessamento, ela também é feita com vários outros materiais, né? Pneus no fim da vida, né? Quer dizer, materiais que estariam indo parar no aterro, inclusive gerando um problema de saúde pública aqui, a gente transforma isso em combustível e deixa de queimar o coque de petróleo, que é o combustível que a gente usa, o combustível fóssil, né? E evita toda essa cadeia, né? Na lógica de ciclo de vida, que eu vou falar um pouquinho também, a gente evita que esse coque seja produzido, seja transportado. Em geral, esse material vem lá do Golfo do México, da Venezuela. Então, você evita toda essa cadeia logística, e a queima desse material ajuda a reduzir as nossas emissões e reduz, né, a sobrecarga aí sobre os aterros, né? Isso também, né, agora no Brasil está entrando uma alavanca grande para usar resíduo sólido urbano como combustível. Então, a gente tem alguns exemplos já, tanto lá no sul, Curitiba, quanto aqui, mais ali na região de Sorocaba, né, onde a gente tem fábrica, onde a gente consome, né, uma parte desse resíduo que ia para aterro, hoje ele passa por uma triagem, né, o material que pode ser reciclado, ele vai para reciclagem, porque inclusive, né, as empresas aí, nossos parceiros que fazem essa triagem, eles têm um valor mais alto nesse material limpo que pode ser reciclado. Mas ainda assim, você tem uma fração grande de material que ou está contaminado, né, está sujo, está misturado, não se consegue separar, pode ser transformado em combustível, né? A gente transforma isso, faz o reaproveitamento energético desse material. Então, olhar para essa cadeia, né, de como do que a gente faz com o nosso resíduo, né, o coprocessamento é uma das soluções, e a gente acredita que ele alavanca o processo de reciclagem como um todo, inclusive também do uso do resíduo orgânico, né, que hoje ainda tem alguns desafios, mas já existem países que transformam esse material ou em biogás ou em fertilizante, né, orgânico, para a agricultura, tá? A mesma coisa para resíduos industriais. Então a gente consome uma série de resíduos industriais nos nossos fornos, né? Esse forno ele opera a mais de 1.500 graus, então a gente acaba com qualquer contaminante aqui dentro, né? E não gera novos resíduos, né? Inclusive toda a cinza que sobra desse processo produtivo, ela é incorporada no cimento, né? Isso vira cimento, no fim das contas, né? Claro que você tem uma emissão atmosférica, mas essa emissão, né, tem uma série de controles, né? Inclusive quando a gente faz o coprocessamento, os limites de emissão, eles são menores, né, do que as fábricas que não têm coprocessamento, então isso garante de fato que você está reduzindo a emissão, né, e que você tem todo esse controle. Uma outra questão são os resíduos tanto da indústria siderúrgica, né, que tem lá como produto principal o aço, mas também que tem uma fração que sobra desse processo, que são as escórias, né? Quanto também as termoelétricas, né, que queimam carvão aqui para gerar energia, geram como subproduto as cinzas, né? Esses dois materiais também, como passaram por um processo térmico, eles têm o potencial de serem adicionados aqui no cimento, reduzindo de novo a nossa pegada ambiental e também reaproveitando esses materiais que de outra forma iriam parar num aterro, não teriam outro uso. Então, também é uma prática circular que ajuda, inclusive, a indústria a reduzir bastante a pegada ambiental. E por aí vai, né? A questão do próprio concreto, a gente hoje tem práticas, né, que esse concreto que retorna na betoneira, né, se o cliente não usou 100% do concreto que ele pediu, ou mesmo o lastro que fica ali preso, né, dentro do balão da betoneira, a gente tem práticas para recuperar esse material e dosando ele em novas cargas, né, sem perda de qualidade do produto e reaproveitando, né, deixando de jogar esse material em aterros. Então,
Claro que existem desafios, né? Hoje, por exemplo, talvez se a gente fosse pensar, né, em expandir essa cadeia, esse nosso olhar para a circularidade, o primeiro passo aqui que a gente tem provocado a empresa e a gente tem, né, se provocado para avançar é a questão de resíduo de construção, né? Hoje, para pegar um exemplo, né, o Japão, ele recicla 99% do concreto, né, desse resíduo de concreto. Aqui no Brasil, isso não deve chegar, a gente quase que não tem nem estatística sobre isso, né, mas é muito pouco essa fração reciclada. Então, a gente sabe que tem uma grande oportunidade aí, né, essas cadeias, elas são pouco desenvolvidas ainda, a gente tem investigado alternativas para transformar resíduo de construção em areia, né, para a produção de argamassas, ou a gente também tem trabalhado junto com as normas, né, a gente tem representante da norma técnica de concreto, discutindo, né, a possibilidade de incluir agregado reciclado nos concretos, inclusive em concretos estruturais, o que deve estimular a demanda, né, e fazer com que essa cadeia comece a se estruturar. Tá? Então, aqui um pouco dessas práticas. Para dar um exemplo, né, nessa linha de coprocessamento e de biomassa, né, a gente tem o case que é super emblemático, que é o case do açaí. Tá? Então, muita gente pergunta, né, também o que açaí tem a ver com cimento? Aparentemente nada, né, mas a gente tem uma fábrica no Pará, né, na cidade de Primavera, e o Pará é um grande exportador de açaí, né? O que acontece é que o açaí, né, do fruto do açaí, 80% do fruto em massa é caroço, né? Só 20% do fruto é polpa. E hoje só essa polpa que é aproveitada, né? O caroço, ele vai parar no leito do rio, ele vai parar em aterro, né? Aí você tem toda essa questão, apesar de ser um produto biodegradável, você tem uma questão de degradação, de geração de metano, né? Nos volumes que se dispõe esse material, acaba sendo prejudicial. O que a gente tem feito é transformado todo esse caroço em combustível. Tá? Então, a gente fez um investimento grande na planta, tanto para fazer uma pré-secagem desse caroço, quanto no sistema de injeção, né, desse caroço no nosso forno. Agora, em 2020, a gente deve consumir quase 100 mil toneladas de caroço por ano, tá? Em 2020. Isso vai reduzir nossas emissões em quase 120 mil toneladas de carbono, tá? Se eu pensando só nas emissões diretas, né? Substituir o coque de petróleo pelo caroço do açaí, né? Fora as emissões, se a gente fosse contar, né, as emissões da degradação desse caroço, caso ele não viesse, né, a ser usado na nossa fábrica. Então, é um projeto, né, mais um exemplo aqui de economia circular. No fim das contas, a gente está ainda gerando renda, né, para essas comunidades. O que era um custo para dispor esse material, hoje vira uma receita, né, adicional. Enfim. E aí, entrando um pouco na questão da CV, né, acho que o Gil explorou um pouco, mas é isso, né? Meu entendimento é que a CV ela é uma ferramenta de mensuração, né? Quer dizer, onde a gente consegue, de fato, inclusive essas práticas de economia circular, medir esse impacto, né? Poder dizer que eu deixar de consumir o coque e consumir o caroço do açaí, eu deixo de emitir mais de 100 mil toneladas, né, de CO2 para a atmosfera. Eu poderia considerar aí, né, toda a questão de deixar de transportar esse coque, de deixar de produzir o coque, né? Então, a CV permite que a gente faça isso, né? Eu gosto muito da frase de que a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede. Né? Então, a proposta aqui é realmente que você tenha uma contabilidade, né, completa dos impactos ambientais do teu produto, né, não só o que acontece dentro dos portões da tua fábrica, mas inclusive todos os insumos que você vem demandando, né? Então, isso é super importante e para a gente também muito importante pensar o pós-uso do nosso produto, né? O cimento e o concreto são materiais de relativamente alta intensidade de emissão, de consumo de energia e tudo isso, mas se você comparar ele com outros materiais, né, uma construção em concreto ela vai durar mais 50, 60, né, depende muito do tipo de construção, até 100 anos. Né, você tem obras aí, né, como
obras muito antigas mesmo, realmente feitas em concreto. Então, essa alta durabilidade, né, quer dizer, e baixa manutenção, isso deve ser considerado também no ciclo de vida, né, a questão do impacto ao longo da vida útil desses produtos, né, e também ele acaba gerando alguns ganhos ao longo da vida útil, né? Por exemplo, um prédio, quando construído em concreto, né, por conta da massa térmica do concreto, ele acaba isolando melhor, né, e segurando, retendo calor. Então, você gasta menos energia, tanto para aquecer quanto para resfriar esses ambientes. Então, quando você coloca também esse ganho energético ao longo da vida útil de 50, 60 anos de uso desse prédio, você tem uma redução de emissão importante, né? Para ser avaliada. Então, a ferramenta de ACV permite que a gente faça isso e permite que a gente dê transparência, né, exatamente do impacto ambiental que está aqui no produto que a gente oferece ao longo de toda essa cadeia. Tá? Então, é disso que eu queria falar aqui, antes de concluir a minha fala, sobre a questão dos EPDs, né, das Environment Product Declaration, né, das declarações ambientais de produto. Então, acho que antes, né, assim, eu acho que a questão das certificações de sustentabilidade, né, que vem crescendo bastante no mercado, né, a taxa de crescimento dessas obras com certificação é bastante alta, elas aumentam a demanda pelos EPDs, né, à medida que o EPD ajuda, né, na gestão dessa obra, reconhecer o impacto de cada produto. Hoje ainda a gente é a única cimenteira no Brasil que tem EPD de cimento e de concreto, mas à medida que isso avance, né, ele inclusive é uma ferramenta de comparação, né, de desempenho ambiental, para que a pessoa que está, né, construindo, o tomador de decisão, possa também usar, né, o impacto ambiental daquele produto como uma variável na hora de tomar decisão, né? Então, os EPDs, né, eles passam por todo um processo, né, de produção. Então, primeiro você tem a questão da PCR, né, que são as regras de categoria do produto, ou seja, para aquele determinado tipo de produto, quais são as categorias de impacto que você não pode deixar de avaliar, quais são os aspectos, né, que precisam ser realmente mensurados, né? A gente faz um ciclo de vida, né, desse produto para construir toda essa lógica, esse cálculo, né, essa materialidade de impactos ambientais, e aí transforma, né, registra isso e torna isso disponível a público, né, esse documento, que numa referência um pouco grosseira, é como se fosse uma tabela nutricional, né, de um alimento, onde você tem as calorias, o sódio. Aqui você vai ter, né, daquele produto que você está comprando, as emissões de CO2, o consumo de água, o consumo de energia, entre outros aspectos de impactos ambientais. Aqui são as 3 PCRs relacionadas à nossa indústria, né, da construção. A gente tem uma PCR para o cimento, para o concreto e para outros produtos aqui, serviços da construção. Então, né, os EPDs que a gente colocou no mercado, eles fazem referência, né, a esses materiais, então alinhados aqui as recomendações, né, desses documentos. A gente desenvolveu como setor, né, o GCCA, que é o Global Cement and Concrete Association, desenvolveu uma metodologia, né, uma ferramenta para a geração de EPDs, né? Então, isso facilita bastante a vida das associadas, né, das indústrias de concreto que fazem parte do GCCA, porque é uma metodologia padrão, né? Então, hoje, quando a gente compara, inclusive, o impacto ambiental de diferentes produtos, né, diferentes concreteiras ou cimenteiras, você tem toda a mesma base de dados, você tem uma comparabilidade muito alta. Claro que isso reduz bastante o custo, né, porque mesmo uma pessoa que não é especialista em ACV consegue fazer uso dessa ferramenta e gerar, né, a informação de ciclo de vida, né, com base nas entradas e saídas desse processo produtivo, né? Você tem a questão de gerar uma autodeclaração, e aí, se você realmente quiser passar esse material por uma avaliação de terceira parte, aí você tem o EPD, né, certificado. A gente tem EPD, tá, para cimento, para concreto e para algumas argamassas. Até recentemente a gente expandiu
o número de EPDs que a gente tem para argamassas, passou, acho que, para 8 tipos diferentes de argamassas. Então, todos esses materiais, né, estão disponíveis no site da Envirotech, e que hospeda, né, esses EPDs. Então, também aí até fica o convite, né, para que esses materiais sejam acessados, né, e aí você tem toda a transparência dos impactos de produzir cada um desses produtos, né, ao longo do ciclo de vida. Fechando aqui, né? Até encerrando, nós temos mais uns 3 minutos, ok? Tá legal. Bom, só para fechar, então, aqui o racional, né, eu acho que a questão dos EPDs, né, traz uma questão de transparência, e no fim das contas você está falando de possibilitar a tomada de decisão, né, de ter sustentabilidade como um elemento de escolha, né, de um produto, né, a questão de certificação, né, de sustentabilidade também é facilitada nesses casos, né, a questão de usar o ciclo de vida, né, no fim, quando você faz uma avaliação do ciclo de vida, não só a questão da transparência, mas conhecer também o impacto do teu produto, onde estão os gargalos, onde realmente você precisa atacar para reduzir, né, o teu impacto ambiental, e nesse sentido, né, que você otimiza, né, a sua cadeia, tomada de decisão, né, essa questão de disponibilizar o impacto dos nossos produtos e estimular o mercado de construção sustentável. Então, eu fecho por aqui, eu acho que fico à disposição aí para perguntas e tal, e acho que é isso, assim, a gente está num momento, né, o Gil trouxe bem isso também, acho que a gente está num momento de virada de chave mesmo, assim, eu percebo que os últimos 3 anos, assim, sustentabilidade vem tomando uma força muito grande, né, especialmente pela questão da entrada dos investidores, sabe? Hoje a gente percebe, e toda semana eu estou conversando com algum investidor, né, grandes fundos que compram nossos papéis, a gente não tem, mesmo não tendo capital aberto, né, mas a gente capta dinheiro, capta dívida. O ano passado a gente fez o lançamento aí de um empréstimo, 290 milhões de dólares, em que a taxa de juros ela está atrelada à performance ambiental, né, da nossa empresa. Então, à medida que eu tenho metas de sustentabilidade, de emissão acordada com os bancos, se eu bato essas metas, minha taxa de juros cai, se eu não bater essas metas, minha taxa de juros sobe. Então, eu acho que eu já estou há mais ou menos uns 10 anos nesse mercado de sustentabilidade, e pela primeira vez eu tenho visto realmente esse valor tangível, né? Não é só mais a questão de imagem, não é a questão tangível. Sustentabilidade é gestão de riscos, né? Os grandes investidores já perceberam isso, e não tem outro caminho, né? A gente está numa encruzilhada aqui, o mundo precisa atingir esse carbono zero, esse é o caminho que a gente quer seguir, acho que depende de cada um de nós, né, dentro do dia a dia, dentro das nossas empresas, fazer o possível para acelerar essa migração, porque, né, o desafio é grande. Marilene, seu microfone. Mas eu aproveitar aqui e agradecer tanto ao professor Gil Anderi, já convivemos há algum tempo, o professor Gil tem uma interação forte com a gente, entre os departamentos da Escola Politécnica, né, a Engenharia Química e o Departamento de Engenharia de Produção, e também com a Fundação Vanzolini. O Fábio Cirilo, acabei conhecendo agora, claro, deu um depoimento, acho que extremamente valioso, até mesmo nesse sentido, né, de que o movimento dos capitais, né, na economia global estão cada vez mais olhando para essa questão, né? Até mesmo se a gente olhar a história recente dos investimentos aqui no Brasil, né, a gente percebe que por conta dessa situação em relação às queimadas, ao certo, enfim, a essa orientação, né, de política ambiental adotada, os capitais estão fugindo, né? Certamente, né, o grande capital, principalmente, ele está considerando esses requisitos ambientais para investimento nas diferentes regiões. E aí é uma competição, tá certo? Os vários países, as várias regiões estão competindo por capitais, por investimentos, principalmente os investimentos diretos, os investimentos na produção. É isso, Fábio, muito obrigado. Agora, a Marilene tem uma pergunta, então eu vou me tirar aqui e vou ouvir a pergunta.
Eu tenho duas perguntas, uma para o professor Gil, uma para o professor Fábio. Só vou pedir para vocês serem mais breves, né? Professor Gil, tem uma pergunta que é: quais os obstáculos para as empresas adotarem um projeto consistente de produção sustentável? Bom, primeiro, você falou produção sustentável. Tinha um grupo do Ministério do Meio Ambiente, há alguns anos, quando a polêmica do sacola plástica estava quente, tinha um grupo no Ministério do Meio Ambiente que falava em produção e consumo sustentáveis. Eles me convidaram para essa comissão. Eu falei, olha, como eu mexo com a CV, eu acho que você tem que falar em consumo sustentável. Para que o consumo seja sustentável, a produção tem que ter sido sustentável. Então, a pergunta é, como as empresas fazem alguma coisa assim para ter uma produção sustentável? Aí entra outro problema que eu quero deixar claro na minha fala, como foi rápida, talvez não tenha sido entendida. Eu não sou contra o ganho, eu não sou contra capitalismo. O que eu sou contra é que o resultado atenda todas as necessidades, mas seja reinvestido. Isso, para mim, é um ponto fundamental. Para concluir rapidamente, eu tive duas passagens. Uma vez, num evento, eu fiz uma palestra, no cafezinho, encostou em mim um rapaz todo cheio de gravata, que era diretor comercial de um grande banco. Ele falou, professor, o seu discurso é muito bonito, mas esta semana eu tive que assinar o cheque para comprar papel para a minha organização. Uma organização grande. E como o papel reciclado estava mais caro do que o papel de fibra virgem, eu comprei fibra virgem. Então, a sustentabilidade se restringe ao econômico. E aí, uma outra conversa também com o gerente de sustentabilidade de uma grande empresa, muito amigo meu, um dia a gente desenvolveu um diálogo e, no final, eu perguntei para ele, fulano, mas qual é o objetivo da empresa? Ele baixou a cabeça e falou, gerar receita para o investidor. Então, o meu ponto é esse. Mas como fazer a produção sustentável, eu acho que ele levar em conta não só o fator econômico, mas esses fatores, e isso, no fundo, dá dinheiro. A apresentação do Fábio, do Fábio foi clara. O quanto a empresa ganha usando coisas que podem ser chamadas de produção sustentável. Bom, obrigada, professor. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui para você. Como você vê a relação empresa-universidade em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados à economia circular? E se essa parceria é possível entre empresa e universidade, focando nesse tema? Sem dúvida, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, eu acho que é uma relação que ela só pode andar junto, né? A gente entende, a gente está trabalhando, inclusive, por exemplo, agora no roadmap, né? Como que a gente vai entregar para a sociedade um concreto carbono zero até 2050. Ao longo desse caminho, a gente não tem todas as respostas, né? E aí a gente tem uma interação muito grande com universidades do mundo inteiro, via essa associação global, para trazer o que vem sendo discutido, né? Porque, assim, a gente precisa de solução. Inovação é parte, né, dessa solução, né? E inovação, em grande parte, vem das universidades, né? Então, esse papel é importantíssimo, tanto na ótica de economia circular, né? Mesmo aqui no Brasil, existem aí pesquisadores fazendo um grande trabalho dentro das faculdades, né? A gente tem trabalhos importantes realizados nessa linha de resíduos de construção, mesmo na linha de descarbonização, né? De redução de teor, eficiência da construção civil, impressão 3D, enfim, né? Substitutos, né? Materiais substitutos, captura e sequestro de carbono, que ainda é uma tecnologia que a gente vai demandar esse tipo de tecnologia e ainda não está disponível em escala industrial, num preço acessível. Então, assim, eu vejo como fundamental, tá, essa relação, e acho que a gente tem realmente que estreitar esses laços para poder vencer esses desafios. Fábio, obrigada. Professor Gil, obrigada. Professora Mata, quer encerrar? Lilene, só uma pergunta bem objetiva, curta e grossa, que o professor Gil vai ser
também, porque a gente já vem discutindo isso há algum tempo. Professor Gil, eu gostaria de saber o estágio de desenvolvimento aí do movimento da rotulagem ambiental de produtos. Boa. Bom, professor, o Fábio, acho que foi bastante claro, a rotulagem, particularmente o rótulo tipo 3, que é o que gera o produto, são as tais EPDs, está crescendo muito. Inclusive, a própria Fundação Vanzolini tem aí um programa, eu acho que o Fábio trabalhou com ele, mas está crescendo bastante. Por quê? Porque, na minha opinião, isso não sei se o Fábio concorda, uma demanda do mercado, uma exigência do mercado, esse tipo de coisa, e isso principalmente no mercado internacional, em que torna uma barreira não monetária, você pedir o EPD do produto. A OMC permite isso. Ok. Muito obrigado, professor. Obrigado pela participação, professor Gil. Obrigado por dedicar o tempo. Obrigado por aceitar o convite. Espero revê-lo em breve. Fábio, Cirilo, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. E nos vemos em breve. Parabéns e obrigado. Um abraço. Obrigada. Um abraço virtual aí para vocês. Obrigado.